Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Eu quero mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com vocês. E hoje no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: lance sobre Deus a sua ansiedade, pois Ele cuida de você. Amém? Podemos dizer que talvez um dos males desse momento que nós vivemos, da época que nós vivemos, um dos males que a nossa sociedade tem enfrentado é a ansiedade. São problemas relacionados às incertezas do futuro. São preocupações exageradas, que nós carregamos e que prejudicam a nossa vida como um todo. A ansiedade, o nervosismo, aquele friozinho na barriga que às vezes nós sentimos, é natural, É um sentimento pertinente ao ser humano. Mas a ansiedade exagerada, quando passa do ponto, quando vira uma preocupação exagerada, isso acarreta problemas, traz vários tipos de problemas psicológicos. Pode trazer depressão, pode trazer síndromes do pânico, pode gerar crises de ansiedade, e tudo isso vai diminuindo a qualidade de vida e vai trazendo ainda mais problemas e pesos, para a nossa vida e para as nossas emoções. Então a Bíblia nos orienta a lançar sobre Deus, lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. E essa incerteza com o futuro, essas preocupações com o amanhã, às vezes a gente acaba sofrendo, até por antecipação. A gente acaba mentalizando, a gente acaba inculcando problemas que talvez nem vão acontecer. Coisas que a gente pensa, meu Deus, mas se acontecer aquilo, se acontecer aquele outro, se eu perder um emprego, e a gente começa a nos afligir de uma maneira que a gente começa a viver aquilo como se aquilo fosse uma realidade, e todo o nosso corpo sofre um estresse como se aquilo já fosse real, sendo que aquilo pode nem vir a acontecer. Então o que a gente precisa fazer? Lançar sobre o Senhor as nossas preocupações, aquilo que está nos afligindo, aquilo que tem tirado a nossa paz, tirado o nosso sono. A gente precisa entregar para o Senhor, colocar nas mãos dele e deixar que ele haja em nosso favor. A nossa parte, aquilo que cabe a nós precisamos fazer. Nós precisamos nos preparar para o dia de amanhã, para a gente também não ter intempéries, problemas que talvez são causados por nós mesmos. Então nós precisamos nos programar para não criar problemas para nós mesmos no nosso futuro. Mas aquilo que não cabe a nós, situações que nós não controlamos, nós precisamos entregar nas mãos de Deus e não ficar remoendo, e não ficar se angustiando, e não ficar sofrendo por essas preocupações. Até porque a Bíblia diz lá em Mateus 6, 27, um texto bastante conhecido, diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Então, aqui Jesus está falando, por que você anda ansioso? Você não pode fazer nada, Você não pode acrescentar um côvado à sua altura. Você não pode acrescentar um minuto que seja a sua vida. Então nós não temos poder sobre coisas às vezes tão pequenas. Nós não temos poder de mudar, de transformar. Então por que a gente fica preocupado? Se não está nas nossas mãos, se não cabe a nós, se nós não controlamos todas as coisas, por que a gente fica preocupado com isso?
só traz problema pra gente, só traz peso, né? Só traz preocupações. Então a gente precisa entregar nas mãos do Senhor, porque Ele sim pode fazer tudo. Ele sim tem todo o poder. Ele sim controla todas as coisas, tem tudo em suas mãos. Então a gente precisa entregar nas mãos daquele que tem o poder para mudar, para transformar e não ficar se preocupando demasiadamente, porque nós não temos a condição de mudar coisas pequenas às vezes na nossa vida, né? Situações às vezes tão ínfimas, a gente não tem a capacidade de mudar, de trabalhar, de agir. Então a gente precisa entregar nas mãos daquele que pode, daquele que faz, daquele que controla todas as coisas. E lá em Pedro, onde a gente leu, fala, né? Lance sobre Deus a sua ansiedade, pois Ele cuida de você. Então a gente percebe que a ansiedade também está ligada à confiança. Se a gente confia em Deus, se a gente sabe que a gente pode descansar no Senhor, que a gente tem um Deus que cuida da gente, então para que a gente vai ficar demasiadamente preocupado? Para que a gente vai ficar tão ansioso assim com o dia do amanhã, se a gente confia em Deus, se a gente sabe que Ele está cuidando de nós? Então a gente precisa confiar em Deus. A ansiedade exagerada acaba sendo um demonstrativo que às vezes a gente não está confiando tanto em Deus como a gente deveria. Porque se a gente diz que confia no Senhor, né? Se nós dizemos que a nossa fé está firmada nele, então nós precisamos descansar, nós precisamos confiar nisso que a palavra de Deus fala, que Ele está cuidando de nós, que Ele já conhece o nosso amanhã, que Ele se antecipa às nossas necessidades, que Ele vê não só o hoje, mas Ele vê o amanhã, Ele sabe o que está por vir, Ele sabe o que está para chegar e Ele vai cuidando de nós em todo o percurso da nossa vida, em toda a nossa trajetória. E aqui em Mateus, né, onde a gente leu, fala: portanto não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então o Senhor já conhece todas as nossas necessidades, Ele cuida de nós, então nós podemos descansar na provisão dEle, podemos descansar no cuidado dEle. Ele é um Pai de amor que cuida dos seus filhos, né? Nós como pais, como mães, nós cuidamos dos nossos filhos, né? Nós procuramos prover eles de todas as necessidades, de todas as carências que eles têm. E a gente precisa confiar que o nosso Pai, o nosso Deus, também conhece a nossa necessidade, também sabe o que nós precisamos e Ele cuida de nós. Ele tem responsabilidade conosco, responsabilidade de cuidar de nós. Ele não nos deixa sozinhos, Ele não nos deixa abandonados. A Bíblia fala que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, o Senhor não se esquecerá de nós. Ele tem o nosso nome gravado na palma da sua mão. Então é impossível o Senhor esquecer de nós. É impossível o Senhor esquecer dos seus filhos. Então nós não estamos abandonados, nós não estamos entregues à própria sorte. Nós temos um Deus que cuida de nós, que se preocupa com o nosso amanhã. Então a gente não precisa andar ansioso, a gente não precisa andar preocupado, a gente não precisa andar exageradamente preocupados com o dia de amanhã. A gente pode descansar, porque Deus está cuidando de nós. Amém?